Caros amigos, aqui estamos então para discutir um pouco mais os problemas da saúde no nosso país, especialmente no nosso Rio de Janeiro. Houve esse programa do governo para levar médicos para o interior. Anteriormente, 1 ou 2 anos antes, houve o Programa de Valorização da Atenção Básica, chamada PROVAB. Vamos ouvir a doutora Lígia o que acha do PROVAB. Seria ele uma forma de se atender a essa necessidade de interiorização? Olha, o PROVAB é uma iniciativa muito bem-vinda, porque o PROVAB só tem acerto no PROVAB. A ideia do PROVAB é que haja um estímulo para que os residentes possam realizar um estágio em cidades do interior e ter uma recompensa, mas não é uma recompensa em dinheiro, é uma recompensa em pontos para que depois eles possam realizar uma residência, a continuidade da residência nas capitais, em outros lugares. Se a gente levasse adiante o PROVAB, a gente não precisaria muitos mais médicos para o interior, porque a gente sempre teria médicos no interior e esses médicos seriam vinculados às universidades. É exatamente esse modelo que a gente precisa. A gente não precisa médicos que fiquem no interior e que se afastem da ciência, que se afastem das inovações tecnológicas. A gente precisa manter esses médicos no interior vinculados à ponta do conhecimento. Então, e claro que as universidades têm uma responsabilidade em relação a isso. Então, o PROVAB, se a continuidade do PROVAB seriam 13 mil médicos por ano, a gente teria uma universalização da residência, quer dizer, todos os médicos brasileiros que se formassem teriam direito a fazer residência. Não é obrigatório, mas seria tão estimulante para o aluno, para o recém-formado, que ele iria fazer, até porque é uma formação, um complemento de formação muito interessante, muito rica, não é? Porque é de um médico que entra em contato com uma população, que é uma população que precisa dos seus cuidados naquele momento. E ele sente a importância. Isso é muito recompensador, não é recompensador do ponto de vista monetário, mas é muito recompensador do ponto de vista da plenitude do ser humano. E a gente assim teria então uma solução. O problema foi que o PROVAB, de certo modo, ele ficou soterrado debaixo dos mais médicos. E a gente precisa fazer com que o PROVAB agora volte a emergir, né? Que ele passe a ter a importância que ele tem que ter. Será que o PROVAB teve muita repercussão entre os médicos, as entidades? Você ouviu alguma coisa, doutor Nunes? Não. Nada. Nada, né? Nada. E mais uma vez, se for comparar com a professora Lígia com mais médicos, num trata-se um sintoma e no PROVAB trata-se a doença. É verdade. Essa é uma diferença enorme. Num se camufla e na outra se resolve. Essa é a realidade. De certo modo seria interessante que a gente recuperasse a ideia do PROVAB e aperfeiçoasse, né? Parece que o PROVAB pagava somente uma bolsa de 5 mil, o mais médicos paga 10 mil e mais 2 mil de alimentação e moradia. Mas médico não paga 10 mil para um médico. Para o médico cubano. Não, ele paga cubano 2. Pagava 1.600 agora. Muito bem. É provável que pagaria muito mais. Né? E isso teria também uma repercussão na formação do currículo também. Então, teria uma repercussão importante, que é no compromisso das universidades com o sistema, porque na realidade o nosso sistema ele é todo fragmentado. A universidade fica para um lado, o serviço de saúde fica para o outro. Na realidade, o que a gente precisa é fazer essas interconexões. Não é possível a gente ter um sistema que não seja interconectado. Então o PROVAB ele tinha esse vetor de ligação. Tudo que tiver vetor de ligação, nós somos a favor. O que não tem, nós somos contra, porque significa mais fragmentação do sistema, né? Mais segmentação e menos sistema. Ele chegou a ser muito discutido na universidade, doutora Lígia? Olha, ele foi discutido na universidade e ele foi bem-vindo na universidade, porque o que era o problema, o que era polêmica, era o serviço civil obrigatório. Lembram disso? Esse sim, né? E como ele não é obrigatório, ele passa a ser muito bem-vindo. Na realidade, é natural. É natural que os bons alunos, inclusive, permaneçam mais tempo vinculados à universidade. Claro, isso é uma vantagem do ponto de vista de formação. Todos os alunos sabem disso, não é? E é natural também que as universidades passem a se responsabilizar por essa chamada educação continuada. Os médicos, nossos médicos, eles têm como local de aprendizado os congressos, mas isso é muito pouco.
é preciso que as universidades cumpram esse papel de estarem muito mais presentes ao longo de todo o tempo de trabalho dos médicos, não é? Nesse processo permanente de educação continuada. A gente tem médicos hoje no Brasil com muitas dificuldades para se atualizar, inclusive no próprio Rio de Janeiro. Não é? Assim, eu diria que o nosso papel como movimento, como participação médica, também é de pensar sobre isso. Sobre isso e sobre tantas coisas, né, Carami, que nós geralmente não pensamos. Você já conhecia o Provab, já tinha tido informações a respeito, e sobre esses outros aspectos da continuidade do trabalho da universidade em relação à nossa profissão? Veja quanta coisa que a participação médica pode trazer de contribuição para que a gente possa vir a ter realmente a medicina que nosso país merece. Muito obrigado pela sua atenção por hoje, mas nós vamos continuar.